A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 21, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Essa quantidade de peixes pescados tem algo a nos dizer? Esses 153 peixes foram citados por acaso? Esses 153 peixes pescados foram de forma literal ou simbólica? Houve duas pescas milagrosas relatadas nos evangelhos. A primeira foi no evangelho de Lucas, capítulo 5, e esse milagre foi quando Jesus ainda estava vivo. O segundo milagre da pesca foi o de João, capítulo 21, e foi após a ressurreição de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 5, versículo 6, a Bíblia não relatou a quantidade de peixes pescados. Só diz que foi pego muitos peixes. Em João capítulo 21, versículo 11, que foi o versículo inicial que eu li desse estudo, foi citada a quantidade de peixes que foram pescados, que foram 153 peixes. A Bíblia não diz o porquê de ter sido citado o número dos peixes pescados. Só diz que foram pescados 153 peixes. Tem quem acredita que há algo oculto nisso, que há uma mensagem de Deus para os homens a respeito dos 153 peixes. Tem quem acredita que o número 153 citado é porque os peixes pescados foram contados e divididos entre os pescadores. Tem quem acredita que João apenas relatou a quantidade de peixes pescados e só. Também tem quem diz que isso é um detalhe teologicamente irrelevante, mas perfeitamente coerente com a tendência dos pescadores de quererem registrar e depois se gabar de suas grandes pescarias. Tem quem acredita que esses 153 grandes peixes têm a ver com as 153 espécies de peixes da época, e que cada peixe pescado correspondia a uma espécie de peixe. Agostinho de Hipona disse que esses 153 peixes é simbólico, que representa todos os crentes que guardam os mandamentos e têm os dons do Espírito Santo. Agostinho disse que 153 é o resultado da soma de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14, mais 15, mais 16, mais 17, igual a 153. 17 representa os 10 mandamentos e os 7 dons do Espírito Santo, sugerindo a totalidade da lei e do Espírito. Tem quem acredita que esses 153 peixes têm a ver com o alfabeto hebraico, onde cada letra corresponde a um número, e o número 153 corresponde à frase, os filhos de Deus. Outros dizem que a frase correta é, debaixo da sombra de Deus. Outros dizem que a frase correta é, eu sou Deus. E ainda outros dizem que a frase correta é, eu sou Adonai, o teu Deus. Minha opinião. Em primeiro lugar, essa passagem dos 153 grandes peixes não é simbólico, é literal. Realmente foram pescados 153 peixes. E esse número tem algo a dizer. Jesus colocou os 153 peixes de propósito na rede para transmitir uma mensagem para o homem. E o número tinha que ser 153, e não 154 ou 152 ou outro número. Para mim, essa história dos 153 grandes peixes tem mais a ver com a pregação do Evangelho e a salvação de almas, e que foram pescados 153 tipos de espécies de peixes. Cada um dos 153 peixes era um tipo de espécie de peixe. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Mateus capítulo 13, versículo 47. Rede igual evangelho.
peixe igual homem, mar igual o mundo. Ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Por isso que Jesus chamou os apóstolos e também eu e você para sermos pescadores de homens. Só que muitos crentes estão negligenciando o ID de Jesus Cristo. Jesus quis nos ensinar com essa pesca milagrosa de João capítulo 21, que o evangelho deve ser pregado a toda criatura sem acepção de pessoas, pois o cristão que faz acepção de pessoas peca. Tiago capítulo 2, versículo 9. Então essa é a minha posição sobre o assunto, que os 153 peixes têm a ver com a pregação do evangelho.